Vamos falar sobre isolamento de risco. Em alguns corpos de bombeiro é tratado, como termo também de separação entre edificações. Então é possível fazer uma análise a respeito da separação das edificações para determinar se o risco vai ser isolado ou não. E aí vai ser muito da questão da gente utilizar isso no projeto de prevenção, combate a incêndio. A gente usa muito quando a gente tem diversos prédios, nós temos ali, por exemplo, vários galpões ali, e existe um isolamento entre um e outro, que pode ser verificado se ele vai atender às condicionantes ou não, e atendendo, nós vamos tratar o projeto de uma forma ou de outra. Mas vamos olhar isso mais como é que essa legislação está nos corpos de bombeiros. Nós temos, no estado de Santa Catarina, a Instrução Normativa número 14, onde você vai encontrar essas informações. Ela está junto com o tempo de resistência ao fogo, a parte de compartimentação e também o isolamento de risco. No estado do Acre, é a norma técnica 07 de 2025, apenas de isolamento de risco. No Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, estamos falando da norma técnica 09 de 2026, que foi atualizada recentemente. Em Minas Gerais, é a Instrução Técnica 05, que está ainda na sua primeira edição. Mas o que que é a questão do isolamento de risco? A maioria das vezes, como se diz, uma boa parcela dos nossos projetos de prevenção, nós temos uma edificação, um prédio apenas ali. E aí, quando a gente vai fazer o projeto de prevenção, nós vamos pegar a área total dessa edificação, a altura dessa edificação e determinar qual vai ser as medidas de segurança que vão implicar ali, seja extintores, alarmes, tudo isso, né? Quando nós temos o isolamento de risco, e existe essa possibilidade que essa distância aqui de isolamento ela é garantida, o que que nós podemos fazer? Podemos trabalhar isso de forma separada. Eu vou verificar a altura dessa edificação, quais as medidas de segurança que vai ser utilizada em função da sua área aqui. E o mesmo caso aqui. Eu vou pegar a área, eu vou pegar a altura e aí eu vou determinar as medidas de segurança. E aí de maneira o quê? Isolada, né? Pois se eu tiver a garantia de isolamento de risco. Então a gente vai trabalhar isso separado. Isso é uma grande vantagem para a questão do projeto de incêndio. Se formos analisar, se você tiver essa possibilidade, você pode ajudar a reduzir custos dentro do seu projeto de prevenção. Pois, se a gente olhar, quando a gente não tem isolamento de risco, nós vamos fazer sobre a área total, né? Tudo que tiver ali naquela edificação, ou naquele lote, vamos dizer assim, tiver 10 edificação, nós vamos somar as 10 edificação. Então você vai fazer em função da área toda construída desse lote. As medidas de segurança mais rigorosas vão ser exigidas para todo o seu projeto de prevenção. Então, se você tiver obrigatoriedade de hidrantes, sprinklers, por a questão de acumulação de área, que você vai somando essas áreas, você vai ter que adotar em todas as edificações, porque você não tem isolamento de risco. Requer um projeto de prevenção completo e o AVCB é um só para a edificação toda. Agora, quando nós temos isolamento de risco, eu tenho uma edificação, tenho outra edificação, e elas, possuem distância, que permita o isolamento de risco, o que que eu vou fazer? Eu vou ter a edificação um, vou verificar a edificação 2, vou verificar a edificação 3, e aí, nesse caso, nós vamos ter, né, 3 edificações com risco isolado e vou olhar as medidas de segurança individualizadas para cada uma dessa edificação. E aí, então, áreas vão ser computadas separadas e aí as medidas de segurança, muitas delas, algumas vão ser dispensadas, por exemplo, no caso de hidrantes. Lembrar que projeto de prevenção e combate a incêndio, alguns estados acima de 750 é obrigatório o sistema de hidrantes, outras acima de 930, por exemplo. Alguns corpos de bombeiro permite a tramitação separada dos projetos, mas eu
trabalho, faço os projetos todos, né, já eu faço isolamento e faço um projeto, mas todo com risco isolado. E a vantagem é permitir a emissão de AVCB parcial. Então, no caso, a pessoa fez a instalação na edificação 1, nós não podemos emitir esse AVCB. Ainda mesmo que a 2 e a 3 ainda não tenha instalado todas as medidas de segurança. Então, você pode separar essa questão do AVCB, né. Mas o projeto vai ser tramitado como projeto técnico, não como projeto simplificado quando estamos tratando de isolamento de risco. E aí, vamos mostrar aqui uma ferramenta dentro, né, da IncendioFlix aqui, nós temos uma ferramenta que podemos, utilizar, que vai facilitar bastante aí o nosso dia a dia, né, nessa questão da definição das medidas de segurança, até para a gente fazer essa análise dessa diferença que faz com isolamento ou sem isolamento de risco. Eu vou descer aqui, nós temos as partes de ferramentas, vou pegar o estado de Minas Gerais, nós temos as ferramentas de medida de segurança. E aqui vamos fazer uma simulação. Vamos imaginar, tá, que nós tenhamos aí uma edificação com uns 2.000 metros quadrados. Uma edificação, né, uma edificação tem 2.000 metros quadrados, né, pode ser sem isolamento de risco, né, e aí ao que eu somo a área total desse projeto ali com essas duas edificações, por exemplo, vamos dizer que deu 2.000 metros quadrados. Eu tenho a altura ali de 10 metros, e aí, o que que acontece? A minha edificação é edificação industrial. Vou colocar aqui 1 e 2, vou mandar fazer a análise. O que que vai ter, ó? 9, obrigatórias, né, vão ser, e 7 vão ser isentas. O que que vai acontecer? Eu vou ter detecção de incêndio, eu vou ter sinalização, eu vou ter também de hidrantes, porque a minha área, aqui em Minas Gerais, acima de 930 metros quadrados, eu tenho a obrigação de ter hidrantes. Mas vamos dizer que nós temos essas duas edificações e aí existe esse isolamento. Então, a primeira edificação, eu tenho ali uns 800 metros quadrados, ela tem 10 metros, né, vou colocar as mesmas coisas. Só que esses 800 metros, na verdade, é escritório. Só a parte administrativa. Então, tem a parte administrativa ali. Lembrando que existe uma distância de isolamento entre a parte industrial. Então, esse caso que a gente está simulando. Então, 800 metros, o que que eu vou ter? 4 obrigatórias. Só vou ter saída de emergência, né? Iluminação, sinalização e hidrantes. E aí vamos para a última parcela que eu tenho aqui, que vai ser o quê? Lembrando, nós saímos de uma indústria de 2.000 metros quadrados e agora eu vou para a parte industrial que tem apenas 1.200 metros quadrados. Vou manter a mesma altura e vou simular agora, lembrando, somente indústria. Simulei a parte de escritório, simulei a parte de indústria. E aí o que que acontece? Na parte industrial, que eu vou ter sistema de hidrantes, né? Então é importante a gente olhar isso, né? Vou ter a respeito das outras medidas de segurança aqui, mas a questão da obrigação mesmo, eu vou ter a parte de hidrantes, né? Então, olha para você ver, eu tenho o mesmo caso, só que com isolamento de risco, o que que acontece? Uma edificação não vai ter sistema de hidrantes, né? Vai ser as medidas mais simplificadas, próximo a um projeto simplificado, e a outra, eu vou ter um projeto técnico. Mas eu vou fazer um projeto de incêndio completo, com isolamento de risco e mostrando, olha, essa edificação tem risco isolado com relação a essa aqui, então essa aqui vai ficar com as medidas básicas, essa vai ficar com as outras medidas de segurança, né? Sistema de hidrante, por exemplo. Então, isso aqui é importante para vocês verem como você pode trabalhar com isolamento de risco quando existe a possibilidade de fazer. E aí depois a gente vai mostrar como é que você faz esses cálculos, como é que você chega nesses valores para determinar se tem risco, isolamento de risco ou não na sua edificação. E quer dizer, no seu projeto em si.